Cara, sem a menor sombra de dúvidas, a grande movimentação que tivemos nessa última off-season da NBA foi a troca do Damian Lillard para o Milwaukee Bucks. Para quem não se lembra, ou para quem não acompanhava a NBA ali na época da troca, foi um negócio que envolveu três equipes: o Suns, o Blazers e, obviamente, o Milwaukee Bucks. E quando a troca foi anunciada, ela pegou todo mundo de surpresa, porque durante toda aquela novela Damian Lillard, o Bucks nunca apareceu como uma possibilidade de destino. Daí, do nada, os caras conseguem pegar o Lillard e formam, na época era visto assim, né? Um dos melhores elencos, um dos melhores times de toda a NBA, porque, velho, eles conseguiram juntar Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Brook Lopes. Pô, no papel, era, velho, um dos melhores times da liga de longe. De longe. Só que hoje, a gente sabe que o Bucks não foi lá essas coisas, né? O Bucks não conseguiu atingir, né, o objetivo que era ser campeão. A partir do momento que você junta Giannis e Lillard, você quer ser campeão, você busca o título. E o Bucks ficou bem longe disso, né? Durante toda a temporada regular, o Bucks não convenceu, foi um time que não passou confiança em nenhum momento. E nos playoffs, o time acabou caindo já na primeira rodada para o Indiana Pacers. E nesse vídeo, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou revisitar essa troca do Lillard para ver o quanto que valeu a pena essa negociação para todas as equipes envolvidas. Então, esse vai ser o tema do vídeo, esse vai ser o objetivo do vídeo, revisitar essa troca do Damian Lillard. Antes, eu só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, e se inscrever no canal se não for inscrito. E se por acaso você curtir esse tipo de conteúdo, revisitando trocas que foram feitas e avaliando as trocas com o olhar de hoje, sendo meio que um engenheiro de obra pronta, comenta aí que eu posso revisitar outras trocas que aconteceram, como por exemplo a troca do James Harden, né? A troca do PJ Washington e do Gafford pro Dallas. Tem algumas trocas que dá para revisitar. Então, se você curtir esse tipo de conteúdo, comenta aí que eu tento trazer mais, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, vamos dar uma recapitulada no que cada um dos times envolvidos recebeu na troca, né? Tem aqui uma artezinha do New York Post que detalha o que cada equipe recebeu. Aqui, só uma correção, tá? A First de 2019 é 2029, tá? É que aqui saiu errado, é 2029. Colocou 2019, mas é porque a arte dos caras veio errada. Bom, o Milwaukee Bucks recebeu o Damian Lillard na negociação. O Blazers recebeu o Drew Holiday, que foi trocado ali pro Celtics. O DeAndre Ayton, o Toumani Camara e pegou ali uma escolha desprotegida de primeira rodada de 2029, essa escolha vinda do Bucks, e pegou ali também duas pick swaps, né? Uma de 2028 e a outra de 2030. Essas duas swaps, essas duas trocas de escolha também vieram ali do Bucks. E o Phoenix Suns pegou ali o Yusuf Nurkic, pegou ali o Grayson Allen, pegou o Nasir Little e pegou também o Keon Johnson. Foi isso que as equipes receberam. Em relação à entrega técnica, né, dos jogadores que foram envolvidos, dos jogadores que chegaram em cada uma das equipes, eu acho que, pô, velho, a maioria dos jogadores, pelo menos os principais jogadores envolvidos, tiveram uma boa entrega. O Lillard teve uma ótima entrega nessa temporada, teve picos muito bons durante o ano. O DeAndre Ayton teve ótimos momentos. O Nurkic, a mesma coisa, fez ali a diferença. Grayson Allen também fez a diferença. Então, em
em relação à entrega dos jogadores que chegaram, cara, eles conseguiram contribuir, né? Apesar de nenhum time ter alcançado grandes resultados na temporada, os jogadores eles fizeram a parte deles, pelo menos os principais jogadores envolvidos. E aí vem a primeira grande pergunta do vídeo, que é: hoje, os times ainda fariam essa troca? Os times ainda fechariam esse negócio? Começando com o Bucks. Para mim, o Bucks com certeza faria de novo essa troca. Né? Apesar do time ter sido decepcionante por conta da falta de sucesso nessa temporada, né? O time sofreu demais com os treinadores, né, cara? O primeiro teve ali o Adrian Griffin só fazendo cagada no começo da temporada. Ele pegou uma das melhores defesas da NBA e simplesmente estragou a defesa. É óbvio que a saída do Holiday teve um grande impacto, mas o Adrian Griffin, pô, ele mudou a forma como o Brook Lopes defendia. Ele tirou o Brook Lopes do garrafão, botou o Brook Lopes para monitorar sabe, o entorno do garrafão, pô, que é basicamente matar o Brook Lopes. É tirar o que o Brook Lopes tem de melhor na defesa, sabe? Teve o Adrian Griffin fazendo cagada, e depois que o Adrian Griffin foi demitido, os caras pegaram o Doc Rivers, que, assim, apesar de ter melhorado um pouquinho ali as coisas, não conseguiu né, proporcionar uma grande evolução. Então o time teve uma temporada decepcionante, teve que lidar com essa questão dos treinadores, só que a dupla Lillard e Giannis, ela se mostrou muito boa, velho. Ela se mostrou muito boa. Os dois tiveram flashes muito bons jogando juntos. Né? Um parece que consegue realmente complementar o outro, já que se trata de um dos melhores arremessadores da história, jogando ao lado de um dos jogadores mais dominantes dentro do garrafão da história do jogo também. Então, os dois conseguiram coexistir bem, conseguiram ali coexistir bem. Para mim, os dois funcionaram bem juntos. O Lillard teve ali uma certa dificuldade em se adaptar à função de coadjuvante, só que quando o time precisou de um Lillard mais protagonista, ele apareceu. Ele foi muito bem. E o fato de ter um cara como o Lillard aberto ali no perímetro ajudou também o jogo do Giannis, facilitou um pouco a vida do Giannis, tanto que o Antetokounmpo fechou a temporada com o seu melhor aproveitamento nos arremessos da carreira. Né? Muito por conta da presença do Lillard ali no perímetro, que atraía um pouquinho mais da atenção da defesa e abria mais corredores para o Giannis explorar. Então, apesar da falta de sucesso coletivo e da eliminação precoce, que teve muito também das lesões dos dois, né? O Giannis não jogou nos playoffs e o Lillard saiu no meio da série. Apesar da falta de sucesso coletivo, eu acho que o Bucks ainda faria essa troca. Eu acho não, tenho certeza que o Bucks ainda faria essa movimentação, ainda traria o Damian Lillard. Falando agora sobre o Blazers. O Blazers faria essa troca de novo? Eu acho que faria. Eu acho que faria. É óbvio que doeu se desfazer ali de um dos seus grandes jogadores da história, mas eu acho que o retorno que o Bucks, que o Blazers teve, pavimentou bem a reconstrução do time, sabe? No geral, considerando ali o Holiday e o retorno que o time teve ali pelo Holiday, o Blazers pegou o Ayton, pegou o Camara, pegou o Robert Williams, pegou o Malcolm Brogdon, ganhou 3 escolhas desprotegidas de primeira rodada e 2 pick swaps, né, considerando o retorno que teve também pelo Drew Holiday. Então, cara, foi um retorno bom. Tanto o Robert Williams como o Brogdon, eles se machucaram e tudo, então, assim, não tiveram um grande impacto dentro de quadra. Só que o Ayton jogou muito bem. Pô, o Ayton teve um ano muito sólido, principalmente ali depois da pausa do All-Star. Pô, pós All-Star Game,
O Ayton entregou 22,7 pontos de média, 12,5 rebotes, cara. Pô, ele fechou a temporada bem pra caramba. O Camara provou ali ser uma perspectiva bem sólida pro time. Foi titular ali em 49 jogos, jogou bem, se mostrou realmente um cara bem promissor dos dois lados da quadra. Então, assim, por eu achar que o time conseguiu dar um bom passo em direção à reconstrução por conta dos ativos que chegaram, eu acredito que o Blazers ainda faria a troca. Ainda faria a troca. Apesar de ter doído, né, se desfazer do Damian Lillard. Agora, o Phoenix Suns... Velho, assim, eu acho que o Phoenix Suns não faria essa troca de novo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Phoenix se envolveu nessa troca para principalmente tentar recuperar um pouco dos ativos que perdeu ali na troca pelo Bill. E aí, para isso, o time envolveu o DeAndre Ayton no negócio, que já não tinha muito clima para ficar. Claramente o Ayton não queria mais ficar no Phoenix, e o Phoenix não queria mais ficar com o Ayton. Então, para tentar, né, recuperar um pouco do que perdeu, o time botou o Ayton na jogada. E assim, beleza, Nurkic e o Grayson Allen tiveram ali uma temporada sólida, né? Não dá para dizer que eles não deram certo, eles foram bem, jogaram bem. Só que eles não resolveram o grande problema do Phoenix, que era a questão da profundidade. E quando o Phoenix entrou nesse negócio, o Phoenix queria ganhar mais profundidade e não ganhou. E não ganhou. Os outros caras ali que chegaram foram irrelevantes, né? O Nasir Little nem jogou direito nos playoffs e o Keon Johnson foi trocado. Trocado não, ele foi dispensado. Pior ainda, né? Ele foi dispensado. Então, assim, eu acho que o Phoenix... Cara, eu acho que o Phoenix não se orgulha de ter feito essa troca. Eu acho que o Phoenix não se orgulha, porque o grande objetivo do time na troca não foi alcançado, porque a profundidade continuou sendo um problema. E aí, quando você coloca aí na análise a varrida que o time sofreu pro Minnesota na primeira rodada, pô, velho, a temporada do Suns foi um fracasso e essa troca não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Fora que por conta da renovação que o time, né, teve que assinar com o Grayson Allen para não perder o cara, eles vão ter para essa próxima temporada 190 milhões de dólares comprometidos em 5 jogadores. O que significa que o Phoenix vai seguir tendo o mesmo problema de profundidade na próxima temporada. Então, e assim, ainda não recebeu nenhum capital de draft na troca. Então não conseguiu compensar, não conseguiu recuperar o capital de draft absurdo que deu para ter o Duran e o Bill. Então, eu realmente acho que se fosse hoje, o Phoenix Suns pensaria 2, 3 vezes antes de entrar nessa troca. Eu acho que pensaria. Então, dos 3 times, o único que eu acho que hoje não faria essa troca seria o Phoenix Suns. Bucks e Blazers, eu acho que eles ainda fariam. Tá? Eu acho que eles ainda fariam. E aí, para fechar aqui o vídeo, para fechar essa análise da troca, essa minha engenharia de obra pronta, eu vou responder uma última pergunta, que é: quem mais se deu bem nesse negócio? E aí, a minha resposta pode surpreender algumas pessoas. Mas para mim, quem mais se deu bem foi o Portland. Para mim, o Portland foi quem mais venceu nessa troca. Sabe por quê? Porque assim, beleza, o Bucks pegou uma super estrela e montou uma dupla que, se saudável e com um bom treinador, pode se tornar a melhor dupla da NBA. Lillard e Giannis têm esse potencial. Só que o Bucks, cara, o Bucks, ó, o Blazers, 2 times com Bs me pega muito. O Blazers conseguiu estabelecer ali bons alicerces para o seu futuro, sabe? O Ayton, Robert Williams, o Camara, sabe? Acho que são bons alicerces para o futuro. E o time ainda pegou
ativos ali de draft, ganhou ativos de draft, capital de draft, que dão ótimas opções para o time. O Malcolm Brogdon, apesar de não ter ficado muito tempo em quadra porque se machucou, a presença dele no vestiário foi muito elogiada. Foi muito elogiada. O Scoot Henderson falou algumas vezes sobre o bom impacto, sobre o bom exemplo, né, que o Malcolm Brogdon foi, ajudou na lapidação do Scoot, que fechou muito bem a temporada, importante pontuar isso. Então, é claro que você pode discordar e tá tudo bem. Eu entendo quem falar que o Bucks foi quem mais venceu por conta da chegada do Lillard, mas pensando no planejamento e no objetivo que os times tinham nessa troca, para mim o Blazers foi quem mais se beneficiou, porque conseguiu o que queria, pavimentou o seu futuro, pavimentou aí a sua reconstrução. O Bucks, quando pegou o Lillard, queria ser campeão, não conseguiu. O Phoenix, quando participou da troca, queria melhorar sua profundidade de elenco, também não conseguiu. Então, eu acho que por ter alcançado o seu principal objetivo, o Blazers foi quem mais venceu. Para mim, o Blazers foi quem mais venceu. Só que assim, é assim que eu enxergo a troca. Revisitando a troca, essas são as minhas considerações. Você concorda? Discorda? Comentário tá aí para isso, cara. Comenta aí. Você acredita que os três times ainda fariam a troca? Ou assim como eu, você acha que um dos times, no caso o Phoenix, não faria? E quem mais venceu nessa troca, na sua visão? Comenta aí. De novo, se você curtiu esse tipo de conteúdo, manda aí nos comentários, que se tiver muita gente gostando, e deixa o like também, né? Se eu ver que tem muita gente gostando, se tem muita gente comentando, muita gente deixando o like, eu posso trazer e irei trazer mais conteúdos deste tipo. Fechou? E no mais é isso, né? Se inscreve no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.